Boa tarde a todos e a todas as colegas. Eu estou um pouco emocionada. Há 3 anos apresentei aqui um discurso, vinha munida de um discurso com 20 páginas e, na verdade, era uma arma forte e potente. Hoje trago apenas um cartão que tem o meu lema de campanha, não vá eu com nervosismo esquecer-me do próprio lema de campanha. Mas quero antes de mais agradecer naturalmente o facto de tantos e tantas colegas se terem deslocado ao Salão Nobre. Sinceramente não estava à espera de ver tantas pessoas, tantos colegas e é para mim uma emoção e também, perdoem-me a falta de humildade, espero que o reconhecimento de um trabalho que eu e todo o Conselho Geral têm desenvolvido à frente da Ordem dos Advogados. Eu, quando me apresentei aqui há 3 anos, dizia que vinha apresentar a minha candidatura de forma formal e que era uma candidatura que não era só minha, mas que era de todos os advogados e advogadas livres e independentes. E eu olho à minha volta e vejo aí sentados, sobretudo, advogados e advogadas livres e independentes, o que significa que cumpri, de alguma forma, aquilo que foi o lema da minha campanha. O lema da minha anterior campanha foi uma ordem ao serviço da advocacia e uma justiça ao serviço da cidadania. Foram estas 2 frases que nortearam de forma permanente toda a minha ação como bastonária. Tentei com todas as forças, e penso que o facto de estarem presentes um tão grande número de advogados representa também isso mesmo, tentei, em primeiro lugar, pacificar a Ordem dos Advogados. A Ordem dos Advogados vivia momentos difíceis, com conflitos inultrapassáveis entre órgãos, com conflitos entre o Conselho Geral e os Conselhos Regionais, com conflitos entre os Conselhos de Ontologia e o Conselho Geral, e tentei empenhar-me fortemente para conseguir que a Ordem estivesse ao serviço efetivo da advocacia. E para que a Ordem estivesse ao serviço efetivo da advocacia, a Ordem tinha, em primeiro lugar, que estar pacificada. Penso que o consegui, penso que hoje temos uma Ordem dos Advogados pacificada no seu todo, pacificados os órgãos entre si, pacificados os conselhos regionais, pacificados os conselhos de ontologia e em que todos os órgãos, designadamente as delegações, cooperam institucionalmente com a bastonária e com o Conselho Geral. Foi um trabalho difícil em que só ficou de fora quem não quis mesmo cooperar por razões que provavelmente muito em breve estarão à vista. Essa pacificação da Ordem criou condições para colocar efetivamente a Ordem ao serviço dos advogados, para desenvolver um trabalho conjunto no sentido de qualificar a advocacia através de formação descentralizada, de formação presencial, para que não continuasse a acontecer o que aqui e ali ainda continua a acontecer, que é dizer, eu pago cotas, mas a Ordem não me dá nada. E o esforço que foi feito pelo Conselho Geral, por mim enquanto bastonária, foi efetivamente chegar a todo lado, não estar apenas centrada aqui em Lisboa, não apostar apenas na formação nos grandes centros urbanos, mas descentralizar, dar formação a todos os advogados. Ainda muito recentemente estive nos Açores. Fui a uma ilha que tinha 15 advogados. Também eles tiveram direito a uma ação de formação, também eles tiveram direito a falar, a conversar com a bastonária, dizendo e expondo aquilo que são os problemas deles. E essa tentativa que foi feita, penso com algum sucesso, foi exatamente a de aproximar a Ordem dos Advogados. Nós tínhamos uma Ordem muito pouco inclusiva. Nós tínhamos uma Ordem muito pouco virada para os advogados espalhados pelo país. Tínhamos uma Ordem pouco consciente das especificidades de cada uma das advocacias.
A verdade é que o exercício da advocacia, os problemas com que se debatem os advogados, não são todos iguais. E aquilo que eu tentei como bastonária foi realmente ter uma ordem ao serviço de todos os advogados, independentemente da forma da prática da advocacia. Uma ordem dos advogados que estivesse atenta àquilo que são as necessidades próprias dos advogados em prática individual, uma ordem atenta àquilo que são as necessidades específicas dos advogados de empresa, uma ordem também aberta ao diálogo com as sociedades de advogados. Uma ordem inclusiva, uma ordem que possa ser efetiva, pudesse ser efetivamente representativa de todos os advogados. Dirão alguns, mas centrou o seu discurso mais nos advogados em prática individual. É verdade, é uma crítica que me tem sido reiteradamente feita, mas que tem a ver com as maiorias. A maioria dos advogados são advogados em prática individual. A maioria dos advogados que têm menos voz são advogados em prática individual. E, portanto, a Ordem dos Advogados, sem prejuízo de ser porta-voz de todos os advogados, tem naturalmente que dar um especial enfoque àquilo que são as necessidades específicas dos advogados que exercem em prática individual, que não frequentam os corredores do poder, que não têm associados na Assembleia da República, que não têm ligações diretas, muitas vezes, aos secretários de Estado e aos ministros. Ainda há dias dizia isso mesmo a um sócio de uma grande sociedade de advogados, dizia-lhe que ele tinha provavelmente um acesso mais fácil ao secretário de Estado do que eu. E, portanto, aquilo que eu tentei fazer foi naturalmente representar todos os advogados, não hostilizar nenhuma forma de exercício da advocacia, mas ser naturalmente porta-voz daqueles que, sem a minha voz, não teriam condições de ser ouvidos. Justiça ao serviço da cidadania era o segundo lema da minha campanha. Eu acho que aí fiz tudo o que me era possível fazer. Eu tenho uma ideia de justiça um pouco sentimental. Eu já referi isso em intervenções anteriores. Nunca quis ser outra coisa que não fosse advogada e sou uma advogada que usa a toga na alma, como disse num dia do advogado. E usar a toga na alma é ter realmente um sentimento de justiça muito apurado. É sermos sempre advogados, independentemente da veste em que estejamos, sermos sempre defensores da justiça, defensores, sobretudo, das partes que são mais fracas e mais desprotegidas. E foi nesse contexto, e tendo norteada por este lema da minha campanha, deste compromisso que aqui assumi há 3 anos atrás, que percorri o país todo. Eu fui, enfim, não vou dizer todos os sítios onde fui, mas quando se falou no mapa judiciário, quando se falou no encerramento de tribunais, quando se aventou a hipótese da desqualificação de tribunais, eu fui uma voz que percorreu o país. Fiz reuniões em todos os 7 conselhos regionais, quer com os conselhos regionais, quer com as delegações. Estive presente em todos os protestos para os quais me convocaram. Em Alcácer do Sal, em Espinho, Seixal, Paredes de Coura, Almada, Moita, Vila do Conde, Portel, Sinfãs, São João da Pesqueira, Régua, Covilhã, Guarda e por aí fora. Seria cansativo estar aqui a dizer os sítios por onde passei, exatamente para cumprir o compromisso que assumi convosco de defender uma justiça ao serviço da cidadania. E uma justiça ao serviço da cidadania só é possível se for uma justiça igual para todos e igualmente acessível a todos. E foi isso que se perdeu com esta reorganização judiciária, que foi pensada e bem
para os grandes centros urbanos. A criação dos tribunais especializados são uma mais-valia para os grandes centros urbanos, mas esqueceram-se as assimetrias, as desigualdades regionais que existem e que penalizam naturalmente o interior do país, que penalizam o Alentejo. Fui uma bastonária que tentei ser bastonária a tempo inteiro, de corpo inteiro, se assim quiserem. Tentei estar presente sempre que uma injustiça, sempre que pairava a ameaça de uma injustiça. Eu estive em muitos julgamentos, estando-me vedado o exercício da advocacia, não deixei de patrocinar colegas pro bono, sempre que foram ofendidos na sua honra, na sua consideração e no exercício das suas funções. A Ordem constituiu-se assistente em dezenas de processos. A Ordem combateu a procuradoria ilícita, não tanto por violar um ato próprio de um advogado, mas sobretudo porque é preciso proteger a cidadania, é preciso proteger o cidadão dessas pessoas que não estão qualificadas. Era minha intenção, devo dizê-lo aqui publicamente, não me recandidatar. Exatamente porque ser bastonária a tempo inteiro e ser bastonária de corpo inteiro é algo extraordinariamente absorvente. Penaliza pessoas que estão aqui nesta sala, estou a ver ali a minha filha, a quem violei um compromisso que havia assumido, que era de não me recandidatar, mas julgo que ela já me relevou isso e já me perdoou esta falta. As razões de ser desta recandidatura têm muito a ver com o facto de eu ter tido um primeiro mandato onde aconteceu um pouco tudo, como dizia há pouco o professor Menezes Leitão. Foi o mapa judiciário, foi o colapso dos sítios, foi aquela ministra que nós tivemos, a doutora Paula Teixeira da Cruz. Entre os sítios e a ministra fico um pouco indecisa sobre qual foi a maior desgraça. Foi o Estatuto da Ordem dos Advogados, foi o regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados, foi todo um ambiente de grande hostilidade à Ordem dos Advogados e aos advogados e advogadas portuguesas. Hoje estamos num novo ciclo, um ciclo em que é possível o diálogo com o Ministério da Justiça, um ciclo em que é possível construir, um ciclo em que, após a pacificação da Ordem dos Advogados, também se fizeram um conjunto de pontes. Em 2014, a Ordem tinha rupturas com muitos operadores judiciários, com muitos conselhos que representavam profissões jurídicas e foi necessário também aí desenvolver um trabalho que culminou hoje também numa pacificação com os operadores judiciários. A Ordem dos Advogados tem hoje uma excelente relação com o Conselho Superior da Magistratura, com o Conselho Superior do Ministério Público, com as associações sindicais dos juízes e dos procuradores do Ministério Público, com a Associação dos Funcionários Judiciais, e é feito um trabalho de congregação para que se possam fazer as alterações que urge fazer na Justiça. Ainda muito recentemente, nos Açores, a Sra. Ministra da Justiça esteve presente no encerramento de um encontro promovido pela Ordem. Eu lhe dizia isso mesmo. Hoje temos condições para fazer uma verdadeira reforma da Justiça. E uma verdadeira reforma da Justiça nunca poderá ser feita sem ouvir os advogados, sem ouvir os juízes, sem ouvir os procuradores. Isso não significa que a Ordem dos Advogados não tenha denunciado os juízes e os procuradores que tenham tido comportamentos arbitrários, prepotentes, desrespeitosos para com a advocacia. Significa apenas